chamado Harvey Lee Yeary nasceu. Esse menino, um dia, se tornaria conhecido como Lee Majors, nome que ele adotou em homenagem a Johnny Majors, um renomado treinador de futebol da Universidade do Tennessee. No entanto, seus primeiros anos estavam longe do glamour de Hollywood. Após a trágica morte de seus pais, Lee tinha menos de 3 anos quando foi adotado por parentes e se mudou para Middleborough, Kentucky. A descoberta de sua adoção aconteceu durante uma tarde chuvosa e sem graça na adolescência, um dia que moldaria profundamente sua compreensão sobre si mesmo. Sozinho em casa e buscando distração, ele subiu ao sótão. Entre os relíquias empoeiradas, ele encontrou um monte de recortes de jornais antigos. Ao ler as páginas frágeis, uma verdade chocante surgiu. Os artigos detalhavam as mortes de um homem e uma mulher, seus pais biológicos. Seu pai havia morrido em um acidente em uma usina siderúrgica antes de Lee nascer, e sua mãe, uma enfermeira, foi atropelada e morta por um motorista embriagado enquanto aguardava o ônibus para o trabalho, apenas 2 anos depois. Os recortes confirmaram que o menino órfão mencionado nos artigos havia sido adotado pelos parentes Harvey e Mildred Yeary, de Kentucky. Lee percebeu que ele era aquele menino. Ambos os meus pais morreram, ele contou mais tarde. Naquele momento, decidi que meus pais adotivos nunca se arrependeriam de me adotar. Decidi provar a mim mesmo. Mas essa é apenas a introdução da trágica história real de Lee Majors. Antes de mergulharmos, clique no botão de curtir, inscreva-se e ative as notificações para ser o primeiro a ver nosso conteúdo mais recente. Vamos começar! Apesar dessa revelação, Lee manteve o segredo guardado. Não foi até 5 anos depois que ele confidenciou aos pais adotivos o que havia descoberto. Esse momento marcou uma característica importante do caráter de Lee: sua capacidade de manter seus sentimentos mais profundos privados até achar que era o momento certo para compartilhá-los. Essa força silenciosa o acompanhou na vida adulta. Como o ator George Takei observou durante uma participação especial em The $6 Million Man, ele é uma pessoa muito quieta, privada. Quando não estava no set, Lee frequentemente se isolava em seu trailer, estudando meticulosamente seus roteiros. A natureza reservada de Lee escondia um profundo sentimento de gratidão pelos Yeary, que sacrificaram muito para criá-lo. Morando em uma área empobrecida, os Yeary tinham pouco, mas deram a Lee amor e estabilidade. Sentindo uma forte necessidade de retribuir a bondade deles, Lee se concentrou em se destacar no esporte, inspirado por seu irmão adotivo, que tinha 5 anos a mais que ele. Embora inicialmente magro, Lee se entregou ao futebol americano com uma determinação implacável. Na Middlesbrough High School, ele se tornou um herói local, conquistando uma vaga no Hall da Fama do Esporte de Middlesbrough. Décadas depois, Lee demonstrou seu afeto duradouro pela cidade natal, ajudando a financiar reformas para o estádio de futebol e o campo, que foi posteriormente nomeado em sua homenagem. Sua habilidade atlética garantiu-lhe uma vaga no time All-State de futebol do ensino médio de Kentucky, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos na Universidade de Indiana. Com esforço e perseverança, Lee Majors começou a trilhar um caminho não apenas para si mesmo, mas também para o legado que deixaria. A vida parecia perfeita para Lee Majors quando jovem. O talentoso atleta, cheio de energia e promessas, estava vivendo seu sonho, conquistando espaço como um jogador de futebol de destaque. Mas durante seu primeiro ano, esse sonho chegou a um fim abrupto. Começou com o que parecia ser uma lesão rotineira durante um jogo. No entanto, conforme os dias se passaram, a dor em suas costas piorou até alcançar um ponto crítico.
Lee se viu no hospital paralisado da cintura para baixo. O diagnóstico era grave. Os médicos informaram que ele não só havia sofrido uma grave lesão nas costas, mas que isso era agravado por uma condição não diagnosticada chamada espondilolistese, um defeito em sua coluna vertebral. O prognóstico era desolador. Ele poderia nunca mais andar e talvez passasse o resto de sua vida em uma cadeira de rodas. Para Lee, um jovem cuja identidade e ambições estavam ligadas à sua condição física, a notícia foi devastadora. Ele confessou mais tarde: "Aqueles 2 semanas eu não achava que teria uma vida. Eu estava realmente assustado." Mas Lee não era de desistir facilmente. No fundo, uma centelha de determinação começou a crescer, alimentada pelo seu desejo inabalável de provar a si mesmo e superar os obstáculos. Lee acreditava, contra todas as opiniões e conselhos médicos, que ele andaria novamente. O que se seguiu foi nada menos que extraordinário. Dentro de 2 semanas, Lee conseguiu ficar de pé. No final do mês, ele deixou o hospital com seus próprios pés. Seus médicos e familiares ficaram estupefatos com seu progresso, mas a batalha de Lee estava longe de terminar. Por quase 1 ano, ele usou um colete ortopédico, um lembrete constante da lesão que quase arruinou sua vida. A experiência lhe deu uma nova perspectiva. Você percebe como as coisas são maravilhosas. O quanto você é grato por tudo, refletiu anos depois. Durante esse período de recuperação, outro evento que mudaria sua vida aconteceu. Aos 17 anos, Lee conheceu Karen Robinson. O jovem casal se apaixonou rapidamente e logo decidiu se casar. Em 1962, Lee Majors Jr. nasceu, marcando um novo capítulo na vida de Lee como pai. Apesar da alegria com sua família crescente, o caminho de Lee para recuperar sua carreira atlética foi repleto de desafios. Os efeitos persistentes de sua lesão o mantiveram afastado dos campos por mais 2 anos. Quando finalmente voltou a jogar futebol, foi na Eastern Kentucky State College, em Richmond, onde se transferiu para continuar seus estudos. Ali, Lee não só trabalhou para retomar sua posição como atleta, mas também obteve um diploma de ensino, se preparando para uma possível carreira fora do esporte. No seu último ano em Eastern Kentucky, a perseverança e habilidade de Lee chamaram a atenção de olheiros da NFL. O St. Louis Cardinals o convidou para um teste, uma oportunidade dos sonhos para qualquer jogador aspirante a futebol. Mas o destino tinha outros planos. O impacto de sua lesão nas costas, que ainda causava dor e limitava sua mobilidade, tornou a decisão clara. Após consultar vários médicos, Lee tomou a dolorosa decisão de recusar a oferta. Para a maioria, isso teria sido o fim da história, o capítulo final de uma carreira atlética promissora. Mas para Lee Majors, era apenas o começo. Nessa época, uma chance de conhecer alguém mudaria o curso de sua vida mais uma vez. Por meio de um amigo em comum, Lee conheceu Rock Hudson, um dos maiores astros de cinema da época. Os dois se deram bem imediatamente e desenvolveram uma amizade próxima. Rock, sempre encantador e experiente, incentivou Lee a considerar a atuação. Pela primeira vez, os pensamentos de Lee começaram a se afastar do futebol e se voltaram para Hollywood. No verão de 1962, Lee Majors se viu em um ponto de decisão que acabaria por definir a trajetória de sua vida. Nesse ano, ele conquistou um papel em uma peça chamada 7 Husbands, no Pioneer Playhouse, em Danville, Kentucky. Compartilhando o palco com sua esposa, Kathy, Lee estava dando seus primeiros passos em um mundo completamente novo para ele. O proprietário e diretor do teatro, Eben Hanson, fez a audição e, no momento em que viu Lee, reconheceu seu potencial. Hanson mais tarde lembrou de sua primeira impressão,
dizendo: "Este homem Majors tem o potencial certo, a aparência, o tipo físico que vai bem na tela." Vendo algo em Lee que talvez até o próprio Lee ainda não reconhecesse, Henson decidiu orientá-lo. Ele treinou Lee na arte de atuar, ensinando-lhe as nuances da performance no palco, e cultivou uma confiança nele que se mostraria valiosa nos anos seguintes. Enquanto Lee se aprofundava nessa oportunidade inesperada, ele também celebrava outro marco significativo. Em 1962, se formou na faculdade com diplomas em História e Educação Física, tornando-se um professor qualificado. Com os dias de faculdade para trás, Lee estava pronto para seguir uma carreira estável na educação, planejando combinar o ensino com o treinamento de jovens atletas. Parecia um plano sólido, que se alinhava com seu histórico e habilidades. Mas por baixo da superfície, uma inquietação persistente o consumia. Durante a faculdade, Lee sempre foi movido por um sonho único: se tornar um jogador profissional de futebol, não apenas jogar o jogo, mas se destacar, ser um dos grandes. O futebol foi mais que um esporte para ele. Foi uma forma de se provar, alcançar reconhecimento em grande escala. No entanto, uma devastadora lesão nas costas destruiu esse sonho, deixando-o a lidar com um futuro que ele não havia planejado completamente. Ao se encontrar nesse ponto da vida, a ideia de atuar começou a crescer. Não era apenas uma carreira, era uma maneira de encontrar outro caminho para alcançar as alturas que ele um dia aspirou através do futebol. A atuação, ele percebeu, poderia lhe oferecer a atenção nacional e até mundial que sempre buscou. Os amigos de Lee, no entanto, eram céticos. Hollywood era uma grande aposta para qualquer um, muito menos para um garoto de cidade pequena de Kentucky. Eles duvidavam das chances dele, mas Lee, movido pela mesma determinação que um dia o tornaria um atleta imbatível, se recusou a ser dissuadido. Sua resposta foi resoluta: "Eu vou conseguir, eu tenho que conseguir." E foi com essa determinação que ele tomou a ousada decisão de se mudar para o oeste, para a Califórnia. Para alguém que nunca havia viajado mais longe do que Mississippi, foi um salto monumental. Mas Lee não era de se afastar dos desafios. Quando Lee chegou em Los Angeles, ele aceitou um emprego como diretor de recreação no Departamento de Parques e Recreação de LA, em North Hollywood, ganhando um modesto $2,83 por hora. O trabalho não era glamuroso, mas lhe proporcionava uma renda estável enquanto ele decidia seus próximos passos. O parque onde ele trabalhava ficava no Vale de San Fernando, e foi lá que Lee começou a fazer conexões que eventualmente mudariam sua vida. Durante seu tempo livre, ele jogava futebol americano com um grupo de jovens, muitos dos quais eram atores. Esses jogos casuais se tornaram uma porta de entrada para o mundo da atuação, pois Lee ouvia suas histórias e absorvia suas experiências. Nada do que ouviu o desencorajou. Se alguma coisa, seus relatos sobre Hollywood fortaleceram sua determinação de ter sucesso. Não demorou muito para Lee decidir adotar uma abordagem mais proativa. Corajosamente, ele entrou no escritório de Dick Clayton, um dos principais agentes de Hollywood, e conseguiu conversar com ele passando pela secretária. Clayton, que havia sido mentor de nomes como James Dean, ficou intrigado com a confiança de Lee e viu potencial nele. Contra todas as probabilidades, Clayton concordou em representá-lo, mesmo sendo um desconhecido. Essa foi uma oportunidade rara, especialmente para alguém sem experiência anterior na indústria do entretenimento. Clayton se tornou mais do que apenas um agente. Ele se tornou um mentor, orientando Lee nas primeiras etapas de sua carreira. Com o apoio de Clayton, Lee encontrou um treinador de atuação e até conquistou uma vaga na prestigiada Escola de Dramaturgia da MGM.
Surpreendentemente, a MGM isentou a taxa de matrícula, permitindo que Lee se concentrasse totalmente em seus estudos. Sob a orientação da professora de atuação Estelle Harmon, Lee começou a aprimorar sua arte, aprendendo as habilidades que eventualmente o tornariam uma estrela. O ano de 1964 marcou um capítulo crucial na jornada de Lee, cheio de triunfos e desgostos. Nesse ano, ele fez sua estreia nas telonas no filme de Joan Crawford Straight Jacket, creditado sob o nome de Harvey Yearly. Embora seu papel tenha sido breve, ele apareceu e foi morto na sequência antes dos créditos. Foi um marco significativo, seu primeiro passo na tela grande. Em seguida, ele fez participações especiais no programa Alfred Hitchcock Presents, no episódio The Monkey's Paw, A Retelling, e em Gunsmoke. Esses pequenos papéis foram suficientes para demonstrar seu talento e potencial, abrindo caminho para oportunidades maiores. No meio desses avanços profissionais, a vida pessoal de Lee tomou um rumo doloroso. Seu casamento com Kathy, que antes parecia cheio de promessas, chegou ao fim. O casal se divorciou e Kathy voltou para Kentucky com o filho pequeno. Foi um momento difícil para Lee, mas, mesmo diante da perda pessoal, sua determinação nunca vacilou. Após 18 meses de treinamento rigoroso na MGM, a vida de Lee Majors teve uma reviravolta. Seu agente, Dick Clayton, que foi uma força orientadora desde o primeiro encontro, declarou: "Você está pronto." Com isso, Clayton levou Lee, que estava surpreso, à sua primeira audição no CBS Studio Center. Os produtores de uma nova série de televisão, The Big Valley, estavam procurando por 3 protagonistas masculinos carismáticos. Lee foi escalado para audicionar para o papel de Heath Barclay. A competição era feroz. Mais de 400 atores, muitos veteranos com ampla experiência na TV, estavam disputando o papel. Lembrando-se da experiência, Lee admitiu mais tarde: "Eles pediram meus créditos e eu não tinha nenhum." Ele confessou ter ficado aterrorizado e sobrecarregado pela magnitude da competição. "Eu estava muito assustado e nervoso. Eu sabia que seria mentalmente exaustivo, mas não estava preparado para o desgaste físico. Ainda assim, era o que eu queria fazer." Apesar da falta de experiência, a determinação pura e o talento natural de Lee brilharam, e ele conseguiu o papel. Foi escalado para viver Heath Barclay, o filho ilegítimo de Tom Barclay, um personagem adotado pela família Barclay no episódio piloto da série. O papel, curiosamente, refletia temas da vida de Lee, tornando sua interpretação profundamente autêntica. Mesmo após filmar o piloto, Lee permaneceu cauteloso. Ele voltou ao seu trabalho no parque de North Hollywood e não pediu demissão até 2 dias antes de a série começar a produção regular. "Só por precaução", disse ele, pedindo para permanecer na lista de empregados inativos por 2 anos. Só quando The Big Valley se tornou um grande sucesso, ele se sentiu seguro o suficiente para sair completamente da lista. A série, que foi ao ar de 1965 a 1969, lançou Lee Majors ao estrelato. The Big Valley girava em torno da família Barclay, liderada por Barbara Stanwyck, no papel da matriarca imponente Victoria Barclay. O elenco incluía Richard Long como o ponderado Gerard Barclay, Peter Breck como o temperamental Nick Barclay e Linda Evans como a bela e espirituosa Audra Barclay, alguém com quem Lee havia estudado na MGM. Juntos, eles interpretavam uma família, lidando com os desafios de administrar um rancho de gado no Vale de San Joaquim, na Califórnia, durante a década de 1870. As histórias mesclavam drama e ação, abordando desde dinâmicas familiares e casos amorosos
até brigas, tiroteios e até questões sociais como o racismo. A série também contava com convidados especiais, o que acrescentava profundidade e intriga à trama. Apesar da crescente fama, Lee não se acomodou. Seus primeiros dias no set foram uma verdadeira imersão na cultura dos cowboys. Ele nunca havia montado a cavalo antes de ser escalado para o papel de Heath. Ele encarou o desafio com a mesma diligência que havia definido suas atividades no futebol e na atuação. Lee absorveu tudo o que pôde, desde aprender suas falas até estudar os processos dos bastidores. Eu aprendi as técnicas básicas de atuação, disse ele. Tentei melhorar meu ofício, assisto à direção de perto e pego todos os aspectos do negócio. Vou a sessões de dublagem, vejo editores trabalhando e até participo de sessões de trilha sonora. Sua dedicação não passou despercebida pelo elenco e pela equipe, ganhando-lhe respeito em uma indústria onde os novatos frequentemente enfrentam dificuldades para se firmar. Durante seu tempo em The Big Valley, a vida pessoal de Lee tomou um rumo inesperado. Seu agente de publicidade, Dave Gershenson, encontrou uma foto de uma jovem atriz nova em Hollywood, Farrah Fawcett. Gershenson sabia que seu cliente se apaixonaria pela bela texana. Farrah, no entanto, não compartilhava o mesmo entusiasmo inicial. A primeira tentativa de Lee de se conectar envolveu deixar uma mensagem ríspida em sua secretária eletrônica. Por favor, diga a ela que Lee Majors estará lá às 8 horas para buscá-la. Farrah achou essa abordagem presunçosa, chamando-o de o homem mais rude que eu já conheci. Apesar do começo constrangedor, o charme de Lee acabou conquistando-a. No entanto, o primeiro encontro deles foi tudo, menos perfeito. Repleto de silêncios constrangedores, parecia um encontro de escola secundária. Em um determinado momento, Farrah se desculpou para ir ao banheiro, deixando Lee convencido de que ela não estava interessada. Determinado a não deixá-la escapar, Lee enviou-lhe uma dúzia de rosas amarelas no dia seguinte, um gesto que tocou Farrah e marcou o início de seu vínculo inseparável. O casal se casou em 28 de julho de 1973, exatamente 5 anos após o primeiro encontro. A cerimônia íntima no jardim do Bel Air Hotel contou com 150 convidados, incluindo o filho pequeno de Lee, de seu primeiro casamento. O casamento foi uma ocasião glamurosa, com trajes sob medida desenhados por Theodore Van Runkel. Fotografias do evento capturaram a essência do amor deles e a alegria da ocasião. No entanto, o casamento deles enfrentou desafios à medida que a carreira de Farrah disparava. Ela admitiu mais tarde: quando Lee casou comigo, ele casou com alguém submissa. Eu só queria cozinhar suas refeições, limpar sua casa e ser dependente. Mas eu cresci. Não sou mais dependente. Eles se separaram em 1979 e finalizaram o divórcio em 1982, mas Lee sempre falou com carinho de Farrah, dizendo: "Eu a amo e sempre amarei." Quando Farrah faleceu em 2009, Lee lamentou publicamente sua perda, chamando-a de um anjo na terra e agora um anjo para sempre. Embora a vida tenha seguido, a história deles permanece um dos romances mais memoráveis de Hollywood. Lee eventualmente encontrou o amor novamente, casando-se com a playmate Karen Velez em 1888. Eles tiveram 3 filhos, mas se divorciaram amigavelmente em 1994. Sua parceria duradoura com Faith Majors, com quem se casou em 2002, marca seu relacionamento mais duradouro, um testemunho de seu profundo vínculo. Refletindo sobre os anos juntos, Lee brincou: "É um recorde em Hollywood." Olhando para trás, fica claro que as adversidades que Lee enfrentou não foram um obstáculo.
foram um ponto de virada. O jovem que um dia sonhou com a glória no futebol encontrou um novo propósito, um que o levaria para as luzes brilhantes de Hollywood. Mas os desafios de Lee não pararam por aí. Ao fazer a transição para Hollywood, ele abraçou uma carreira fisicamente exigente que refletia seu passado atlético. Muito antes de a saúde das articulações se tornar uma preocupação, os papéis de dublê de Lee estabeleceram a base para sua ascensão ao estrelato. Eu trabalhei duro para me manter em forma, correndo todos os dias por quilômetros, ele lembrou. Esses programas eram todos de ação, envolviam muita atividade física pesada. De The Big Valley a The $6 Million Man e The Fall Guy, Lee levou seu corpo ao limite. Por 40 anos eu coloquei meu corpo através de uma quantidade tremenda de trabalho, ele admitiu, apontando para o desgaste nas suas articulações. Esse cara levou uma verdadeira surra, ele disse, gesticulando para o joelho esquerdo. À medida que chegava aos 60 anos, Lee começou a sentir os efeitos de décadas de trabalho físico. Comecei a desacelerar, e eu não podia mais fazer tudo o que amo fazer, como jogar golfe 2 ou 3 vezes por semana. Até andar a cavalo se tornou difícil. Eu descia do cavalo e enterrava o pé no chão e... Bam! Ele fez uma careta. Isso me pegava forte. O cirurgião ortopédico Dr. Dan Cannell sugeriu uma cirurgia de substituição do joelho. Mas Lee hesitou. Substituir o joelho é algo sério. O homem de $6 milhões era uma coisa, mas eu queria manter minhas próprias partes. O Dr. Cannell começou a drenar o líquido dos joelhos de Lee semanalmente, uma solução temporária que deixava Lee frustrado. Em um momento de desânimo, Lee brincou que desejava uma pílula que pudesse consertar seus joelhos. Então, em um desenrolar digno de seus papéis cheios de ação, ele encontrou ajuda em suplementos alimentares recomendados por seu amigo James Coburn. Eu vi Jimmy na pior condição, todo retorcido e quase sem conseguir se mover, mas depois vi a reviravolta dramática que ele teve com os nutrientes. Lee começou a usar os suplementos em 1998, e em poucos meses, suas articulações se sentiram rejuvenescidas. Minhas articulações pareciam aliviadas. Elas se moviam com mais suavidade. Eu podia jogar golfe quando quisesse, disse ele. A melhora permitiu que ele recuperasse seu estilo de vida ativo e desfrutasse de suas atividades de trabalho e lazer novamente. Hoje, Lee continua atuando em filmes e programas de TV enquanto aproveita os prazeres simples da vida. Minha noiva e eu recentemente fugimos para casar. Fizemos uma lua de mel fabulosa pela Europa e consegui ver e fazer tudo o que queria sem me preocupar em pegar leve. É o próximo capítulo maravilhoso da minha vida. Existem momentos na vida em que você encontra alguém que tem sido uma presença constante em sua imaginação, alguém cuja presença na tela foi marcante, mas cuja persona na vida real você só pode adivinhar. Foi assim que me senti enquanto me preparava para encontrar Lee Majors, um homem cujo nome é sinônimo de grandeza na televisão. De The Big Valley a O Homem de $6 milhões e duro na queda, seus personagens deixaram uma marca indelével em gerações. Eu estava nervoso, para dizer o mínimo. Minhas mãos estavam suadas, meus joelhos tremiam e meu coração disparava enquanto eu estava na porta de sua casa na Califórnia. Mas tudo isso desapareceu no momento em que ele me cumprimentou. Com um aperto de mão caloroso e um suave "Como vai?", dito com o sotaque sulista que eu cresci ouvindo na TV, Lee Majors imediatamente me colocou à vontade. Não era apenas sua voz ou comportamento, era a maneira como ele se portava. Apesar de mais de 4 décadas no mundo do entretenimento, não havia nada de pretensioso nele. Ele tinha um charme despretensioso, uma graça tranquila
que fazia você se sentir a pessoa mais importante na sala. Ele me convidou para entrar e me via em uma casa tão elegante quanto acolhedora. Ela falava de sucesso sem ostentação, cômodos espaçosos, móveis escolhidos com cuidado e um calor que sugeria ser tanto um santuário quanto uma casa. Sente-se, disse ele apontando para uma cadeira confortável na sala de estar. Gostaria de um chá gelado? Sim, obrigado, respondi, tentando controlar minha voz. Enquanto ele servia o chá, eu observava o ambiente. Os móveis de madeira pesada, as cores ricas e os detalhes cuidadosamente posicionados falavam de alguém que valorizava o conforto e a tradição. A lareira chamou minha atenção primeiro. Acima da lareira havia retratos de família, candelabros simples, mas belos, e, para minha surpresa, um boneco do King Kong. Notando meu olhar, ele riu enquanto me entregava um copo de chá. Isso pertence ao meu neto, explicou, com os olhos iluminados de afeição. Acho que ele tem mais brinquedos aqui do que em casa. Você o vê com frequência? Perguntei, tomando um gole do chá perfeitamente adoçado. O tempo todo, disse ele, acomodando-se na cadeira à minha frente. Perdi muito com meu primeiro filho e não pretendo cometer esse erro novamente. Tenho investido muito tempo com meus filhos mais novos, mas ainda tenho coisas a compensar, dívidas a pagar. A vulnerabilidade em sua voz me surpreendeu. Aqui estava um homem que havia alcançado o tipo de fama com que a maioria das pessoas apenas sonha, mas que falava abertamente sobre arrependimentos. Você se sente culpado por isso? Perguntei timidamente. O tempo todo, disse ele com um tom carregado de sinceridade. As crianças são preciosas. Elas merecem todo o amor, tempo e compreensão do mundo. Muitas vezes gostaria de poder voltar e refazer essa parte da minha vida. Seu filho ficou ressentido com isso na época? Por um tempo, ele admitiu, com um tom de tristeza na voz. Especialmente quando eu tinha que perder aniversários e natais e coisas assim. Eu tentava tê-lo comigo o máximo que podia, mas não era suficiente, nem para ele, nem para mim. Ele é um homem adulto agora, e conversamos sobre o passado. Ele sabe que eu o amo e que estou orgulhoso dele. Isso é importante para mim, que ele saiba. Conforme nossa conversa aprofundava, não pude deixar de admirar sua franqueza. Para alguém que passou tanto tempo sob os holofotes, ele era incrivelmente humilde. Quando perguntei sobre seu neto possivelmente seguir seus passos, ele se recostou pensativo. Meu filho está criando ele do jeito certo, disse com um sorriso. O garoto não poderia ter um pai melhor. O mercado mudou muito desde que eu estava regularmente na TV. Se ele algum dia decidir que quer ser ator, ou médico, ou advogado, tudo o que posso fazer é apoiá-lo e ajudá-lo como puder. É isso que um bom avô deve fazer. A conversa mudou para sua carreira e perguntei se ele consideraria fazer outra série de TV. Eu não me oporia, disse ele após uma pausa. A razão pela qual fiz os programas que fiz foi porque amava atuar, amava o ofício e ainda amo. Muitos estão nisso apenas pelo dinheiro hoje. Não me entenda mal. Há pessoas que realmente amam o que fazem. Mas quando você coloca um preço nisso, se torna apenas mais um trabalho. E quando se torna um trabalho, você traz seus fãs e a si mesmo. Ao encerrar a conversa, perguntei se seu neto entendia quem ele era. Lee Majors, o ícone da TV. Seus olhos brilharam enquanto ele respondia: Não, para ele sou apenas o vovô. A história de Lee, desde superar a paralisia até vencer as dores nas articulações, é um testemunho de resiliência e determinação. Sejam como atleta, ator ou homem desafiando as probabilidades, Lee Majors permanece um símbolo duradouro de força e perseverança. Eu nunca pensei que meu desejo se tornaria realidade, que eu seria capaz de recuperar a vida ativa que achava estar perdendo.
disse ele. Mas tem sido incrível. Sinceramente, acredito esses nutrientes por me devolverem a vida. Então, com seu humor característico, acrescentou: faça disso 6 milhões. Obrigado por nos acompanhar enquanto explorávamos a emocionante e inspiradora história de Lee Majors.